Boa tarde, agora é meio-dia e eu vou responder, se eu não me engano é o Emerson, tá? Da psicanálise. Eu tinha feito isso no vídeo ao vivo no YouTube, mas tá demorando mega para processar. É a primeira vez que eu fiz ao vivo no YouTube diretamente do aplicativo, então não gostei. Vou repetir essa live aqui, depois eu baixo, vou jogar também lá no YouTube para ficar ali nos nossos arquivos de um novo paradigma. Então eu vou responder o Emerson no que concerne aos problemas lacanianos, que ele é sim um grande, né, desconstrutor cartesiano, mantendo na perspectiva do analista, né, do formando a ideologia alemã, né, esse âmago da ideologia alemã do Strong and Drang, né, na nossa modernidade, tá? Deixa eu convidar antes alguém, um pessoal aqui rapidinho. E vamos então responder o Emerson nesse sentido. Eu vou pegar, vou dar uma divulgada também já lá no Psicanálise, o vídeo, mas esse vídeo aqui provavelmente não vai ficar no Facebook. Depois eu vou jogar esse vídeo lá no YouTube, tá? E aí vocês se inscrevam lá no YouTube, que eu vou estar trabalhando muito essas métricas, né, cartesianas, vou reorganizar nessas agora semanas constantes que vão acontecer, né? De segunda-feira a gente vai falar da ideologia alemã, que ainda é cerne da nossa modernidade, obviamente que vai debater Freud junto com Giovanni Reilly, né? E uma série de problemas também modernos. Você aí que quer resolver o mundo vai ter que entender o negócio, tá? Não quer entender, não tem problema, vai ser engolido. Aí é, né, pelo dragão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na terça-feira a gente vai trabalhar os problemas de Jung, nessa formação ideológica alemã reclamada pelo judeu Freud, tá? Então é importante também entender isso tudo aí para a nossa modernidade. Então, quem realmente é Jung, o que ele problematiza aí na formação, que vai ter um vínculo, obviamente, com Lacan. Na quarta-feira, a gente vai levantar o projeto, né, de Freud, que é o projeto que o quantity, a qualidade, tudo, e kantianamente, né, na estrutura, no esquema kantiano. Que vocês agora aqui com o problema de Lacan vão ter uma base aí importante na perceptiva, nessa linguagem e leitura, beleza? Na quinta-feira, então, eu vou levantar o método, a verdade e o método de Gadamer, né? Explicando aí, através de Gadamer, tudo referência, tá nada da minha cabeça. Essa condição aí cartesiana de se arquitetar um tipo de mundo e, obviamente, os problemas ontológicos de Heidegger, que é da ideologia alemã formadora mundial, que está aliado a Jung e a Lacan, tá? Né, finalmente, sexta-feira, aquele Kant que tem que se tornar obscuro, né? Mas é o Kant não obscuro da clássica, vai ser então relevantado ali cartesianamente, item por item, toda sexta-feira com a cartesiana também. Então é importante estar presente e entender. Não quer entender, não tem problema, tá, gente? Né? Pode continuar aí nessas amarras, né, modernas, porque é como eu disse, né? Isso tudo que eu tô trazendo, Chomsky, Giovanni Reilly, uma galera lá no topo, lá, tá tudo a par, tá? E aí a gente não tem essa guerra à toa, não. Aí também é uma escolha, né? Quem vai se escolher, com quem vai aliar, se é isso que você quer, se não quer, aí é tudo, né, do jogo a sua escolha nesse sentido. Mas vamos lá? Oi! Vamos então lá, ó. O que que eu vou responder? Eu vou mostrar, provar, né, mais uma vez, porque aonde eu entro com essa estrela, né, uma coisa de louco, nem eu acredito, uma coisa assim, fala sério. Eu vou provar mais uma vez, né, já coloquei isso na minha pós de mais de 1000 páginas, né, nesse problema lacaniano formador que corrompe o espelho, né, e também da métrica cartesiana que Lacan o tempo todo corrompe o seu discipulado, que vai entrar num redemoinho de crenças da sua ideologia, né, formadora, corruptora da cartesiana, usando da cartesiana para aplicar a forma de ser desse homem moderno e manter essa cultura formadora corruptível, tá? Vou comparar Lacanzinho com Saussure, tá bom? Então a gente vai trabalhar esses dois rapidamente na perceptiva. E deixa eu dar só uma divulgada rápido, peraí, só um pouquinho. Vou dar uma divulgada rápido aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Peraí, deixa eu pegar aqui, conseguir pegar o vídeo. Vou dar uma divulgada rápida, né? Respondendo Lacan. E deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Calma, deixa eu só fazer, porque eu tenho que fazer tudo com uma mão só. Peraí, deixa eu ver. Peraí, aqui. Deixa eu ver se sai aqui.
Aqui. Corrupção cartesiana lacaniana. Pronto, lacaniana. Ó, que bonitinho. Saiu corrupção. Deixa eu colocar aqui corrupção cartesiana lacaniana ao vivo. Aqui, ó. Acabei de divulgar no grupo do Emerson. Ele tá lá na psicanálise. E aí a gente vai então responder. Deixa eu só divulgar em mais 2 grupos. Né, que aqui a gente não monopoliza nada não, deixa eu pegar aqui, ó, colocar em mais 2 grupos, rapidinho, depois eu divulgo em outros mais, né. Esse daqui, mais outro, deixa eu jogar aqui já no Telegram, deixa eu pegar aqui o vídeo, calma gente, live é assim mesmo, tá? Live é assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui. Vai fazer barulhinho, ó. Peraí. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Aqui, ó. Tá saindo barulho, mas peraí, deixa eu pegar o link. Fica mais fácil. E aí depois até nos outros vídeos eu divulgo, né? Nos outros grupos eu divulgo quando finalizar. Mas eu nem sei se vai ficar essa live... Talvez fique aqui no Face, vai. Aí depois eu jogo também no YouTube, não tem problema. Deixa eu colocar agora aqui, ó, em mais 2 lugares. Espera aí, rapidinho, é rápido, rápido, rápido. Deixa eu colocar em outro aqui. E pronto, pronto! Olá, que maravilha! Vamos então, né, responder então o Emerson nesse sentido. Emerson, tudo bom? Vamos então responder esse problema lacaniano que você... Nesse jogo, que na verdade você não entende, né? Você diz que esse jogo, né, é o jogo de Lacan que está correto, mas está errado, e eu vou provar para você, tá bom? Vamos lá então, eu vou te provar como ele é um grande corruptor e ele te engana, né? Mas aí eu não sei se a gente gosta, eu não gosto de ser enganado, se você, aí se a pessoa gosta já não é meu problema, tá? Então o que que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Presta atenção aqui, eu peguei aqui, tá? Esse artigo da USP, tá? A causalidade da linguagem em Lacan. Aqui, ó, do Rio de Janeiro, na verdade. Aqui, Periódica Eletrônica de Psicologia. Não, não é da USP, é do PopSci, ó lá, ó, tá? Tá aqui o nome da Fabiana Sampaio. Então, tô usando esse daqui, tá bom? Tá aqui, ó, beleza? E a gente vai pegar, eu vou pegar aqui um ponto métrico, né? Eu vou pegar o que Lacan fala, tá bom? Quais são as verborreias filosóficas que ele traz para formar o seu discipulado, tá? A gente vai começar aqui, ó, nesse azinho maravilhoso do significante dele. Aí vocês vão ver quem é Lacan, né? Vocês vão falar, meu Deus do céu, não acredito. Esse é o cara, esse é o cara. Bom, mas para isso nós vamos ter que entender esse cara aqui, ó, tá? Através da obra História da Filosofia 7, Freud a Atualidade, de Giovanni Hilli e Antissérie, ó que fofinho. Giovanni Hilli é um fofo, né? Para todo cartesiano, Giovanni Hilli é o cara. E Antissérie também, né? E eu vou explicar por quê rapidamente. Porque ele consegue, de uma forma bem sintética mesmo, buscando lá Saussure, através do entendimento cartesiano e da gente que é cartesiano e conhece a cartesiana, resumir, tudo bem, obrigada, resumir, tá? Na verdade, sintetizar o pensador no ponto-chave cartesiano ali, que você consegue pegar o todo, né, das partes desse estruturalismo cartesiano e entender o cara, tá? Então ele ajuda muito, ele é uma bíblia, na verdade ele é um índice desse processo histórico, né? Então não é à toa que o cara tem 9 obras aí da história da filosofia, mais milhões de outras obras, né? Esse trabalho do Giovanni Hilli é sem precedentes, tá? Então vamos aqui por parte entender primeiro essa questão de Saussure, tá bom? Eu vou desenhar aqui para vocês, né, para não ter erro, tá bom? Vamos lá então, ó. Vamos tentar começar daqui para a gente analisar então, ó. Então, Giovanni Hilli, né? Por tudo isso, deixa eu ver aqui, peraí. Ou o fato que podemos ler as línguas... que aqui eu não vou entrar, que senão vai ficar muito... Embora nunca tenha enfrentado as suas lições linguísticas, a palavra... Só vir aqui. É a palavra que faz... Então, vamos basear aqui, ó. É a palavra que faz
evoluir a língua, tá? Então, vamos cartesianamente aqui já estruturar isso, né? De coisa. Então, palavra, tá? Ela é a palavra que faz evoluir a língua, tá? Então, para isso, na leitura de corpos, a gente tem que entender o que é palavra, a gente tem que entender o que é língua, conforme Saussure, tá? Porque é ela que faz evoluir a língua. Então, nesse caso, tá aqui, ó, ele explica aqui, beleza? Deixa eu ver se é aqui. Ah, não, aqui já é assincrônica, né? Já é assincrônica. Vamos ver primeiro o que é palavra aqui, ó, tá? Então, aqui ele explica a diferença de palavra e a língua, tá? Vamos ver aqui então, ó. Então, Saussure, tá? Ele põe na base de uma teoria a oposição entre o conceito de língua, langue, e o conceito de parábola, que é parole, tá? Então, você tem que saber essa diferença desse conceito. Essa é a primeira verdade, a primeira grande escolha ou a primeira bifurcação dessa verdade. Filho, vamos lá. O que é uma bifurcação? O que é primeiro? Primeiro é um ponto, né? Certo? O primeiro é um ponto. Aqui é o primeiro. Você reconhece, qualquer um reconhece que esse é o primeiro, né? E o primeiro a gente pode representar no significante comum. Mas, como eu quero, né? Como eu sou clássica, eu vou no esquema kantiano do caderno 2, tá? Então é um ponto, um ponto maia, do hieróglifo maia, certo? Um ponto que não tem o seu significado e tal, mas ele não é da representação, porque a representação de um ponto é um, tá? Esse aqui é um desenho, certo? Essa é a representação do esquema. Esse aqui é o esquema e esse daqui agora é a palavra, tá? Então, a primeira condição que Saussure pede cartesianamente é que se entenda, né, a primeira verdade, ou no sistema categórico de juízo, o puro, tá? E aí a escolha da primeira bifurcação. Quais são as bifurcações desse puro, tá? Queira ou não, isso daqui é uma catabase. É uma catabase da ideia, da forma corrompida por Platão. Como que eu entendo essa catabase? Quando eu tenho a A na base. Eu tenho a A na base porque eu tenho o objeto da representação para entender esse processo. Porque o objeto, ele me mostra onde está o ponto. Aonde está o valor 1, mas que ao mesmo tempo é 1001 na área, tá? Como princípio, tá? Mas que quando compreendido na corda em Zenão, 1001, quando compreendido como princípio, esse ponto, né? Nessa relação agora eu diminuo para 2, nessa relação de corda, certo? De 0 para 1, quando compreendido nesse processo, eu entendo que o processo ele tem uma bifurcação infinita. Ou seja, eu parto do valor do ponto, que é o início, e aí a gente vai entrar na corda de George Cantor, tá? Que é um outro clássico também. Né? Então, tudo isso é importante para entender os grandes pensadores. Se você não tem isso que Lacan corrompe, aí você vai estar acorrentado na ideologia alemã, tá? Que é a forma de formar um povo aí raso, castrado, infantilizado, acreditando que tem diploma. O problema lacaniano é esse, você vai entender. Então, o que acontece? Eu tenho ponto, o zero não é o ponto na representação? O zero é o ponto, né? Só que ele é uma circunferência, ele tá mais aberto aqui, tá? Então, quando eu tenho o ponto inicial e corro para 1 na corda, certo? E chego a 1, eu entendo que esse 1, ele retorna para 0, certo? Ele retorna para 0, cria um sistema de retroalimentação infinito, e aqui ele vira 1. Aqui ele vira 1. Vamos fazer aqui para melhorar, ó. Eu tenho um ponto, mecânica metafísica, vou para 1. Eu estou trabalhando em Zenão. Ele retorna para 0, 0. 0 é receptivo, 1, certo? E agora ele cria 2. Beleza? Na corda, ele cria 2. Aqui no meio, ó. Eu posso fazer o mesmo processo. 2 para 1, 3. 3 para 1,
4. E olha que interessante, ó, eu tô fazendo o espelho aqui, ó. 2, 3, 4, certo? E eu tô fazendo o infinito num entrelaçamento, tá? De apenas uma corda, que é 1.01, tá? Esse processo cartesiano, tá? Ele é simples, mas é bem complexo, ele é bem interessante, porque ele já era debatido por Zenão, tá? Zenão já tinha resolvido isso aqui, tá? O nosso passado não é de imitação do problema do Sturm und Drang, é de compreensão, de saber olhar como Zenão olhava, tá? E Zenão tinha a taça carregada por Jesus Cristo, que é esse objeto arqueológico, corrompido pelos judeus ascanazes, sim, reclamados por James Joyce, por exemplo, tá? Na época de Freud, né, do judeu It, né, desse modernismo do problema de Cambridge e esse modernismo das Bloomsbury lá, né, corrompendo todo um passado, mantendo a ideologia alemã, tá? E Lacan, Jung, eles vão continuar esse processo para o nosso momento agora, tá? Essa forma de ensinar, tá bom? Eu fiz um resumão de base de movimento mecânico metafísico do nó, do processo do nó, tá? Então é uma relação de retroalimentação, mas veja que eu parti de um princípio. E eu percebi que o princípio, ele também é o fim ao mesmo tempo. Eu sou o princípio e o fim, tá? Entende? O princípio é o fim, beleza? Vamos então continuar aqui para entender. Obrigada pela curtida, tá? Então, o que acontece aqui? Então, dado esse entendimento básico cartesiano que a gente tem antes de ler os caras aqui, né? O que Saussure ele vai determinar? Como escreve Saussure, a língua é um tesouro depositado pela prática do falar nos homens pertencentes a uma comunidade, é uma mesma comunidade. Então a língua, ela é social, tá? Ou seja, ela é do Brasil, ela é da Rocinha, ela é dos Estados Unidos da América, ela é do Canadá, ela é da França, beleza? A língua, ela é social, tá? E a língua existe na onde? Coletividade, sob a forma de soma de impressões depositadas em cada cérebro, tá? Então, a língua deposita impressões nos cérebros das pessoas, tá? Aqui é uma pessoa. Beleza? Dessa coletividade. Por exemplo, em São Paulo, a gente fala pô, meu, é uma expressão idiomática, tá? Lá no Rio de Janeiro, como é que fala? Não sei se é mano, né? Não sei. É uma outra expressão. Vamos ver em outro lugar aí, né? Vamos ver na época dos anos 60, mora, tá? Então, esse mora, esse pô, meu, como expressão, é da língua coletiva que está depositada no cérebro desse indivíduo aqui, beleza? Simples, tá? Ok? Calma que vocês vão entender. E a língua é patrimônio de todos, é o tesouro de todos, tá? É o tesouro de todos daquela coletividade, daquela comunidade. Com efeito, formam-se nos sujeitos falantes impressões que acabam por ser mais ou menos as mesmas em todos, tá? E entre os indivíduos assim ligados pela linguagem, estabelece-se uma espécie de média. Todos reproduzirão, claro, que não exatamente, mas aproximadamente os mesmos sinais unidos aos mesmos conceitos, tá? Então é isso que Saussure de alguma forma está explicando. Até aí, beleza, né? Tudo bem, tá? Então a língua, portanto, é um fato social, tá? Que tem uma cristalização social. Então, é assim, ó. Naquela sociedade, isso é importante porque vai explicar a frequência, a repetição e frequência do projeto de Freud, né? Naquela determinada época, o neguinho lá que manja a cartesiana, né, estruturou a sociedade dizendo que a caixinha é uma genitália.
Tá? E no Sturm und Drang da poesia, ele relacionou a caixa como ela é, como sendo uma genitália feminina. E ele lançou isso como poesia para aquela massa popular de época e ficou ali na cabeça o tempo todo daquele grupo lá da Europa. Caixinha genitália, caixinha genitália, caixinha genitália, caixinha genitália. A criança nasceu, caixinha genitália, caixinha genitália. Que é o que Freud traz como problema ali quando ele explica essas condições. Junto com Saussure, que é um dos colaboradores dele. Então fica caixinha genitália. Então a caixinha, tá? Essa caixinha, certo? Que é uma caixa normal da palavra, da comunicação, ela se tornou outra coisa no elemento cartesianamente falando. Vocês vão entender esse processo elementar mecânico-metafísico. Veja bem, como que isso funciona? Eu tenho 5 dedos, todos são dedos, só que cada dedo tem a sua potência na tábua da categoria, ou seja, um dedo é maior, outro é menor e tudo mais, tá? Vamos entender rapidamente o que é a palavra para eu explicar esse processo em Saussure. A palavra é diferente da língua, tá? Separando a língua da palavra, separa-se ao mesmo tempo o que é social e o que é individual. Então, a palavra é do indivíduo, tá? A palavra é do indivíduo, tá? E a língua é do social que se cristaliza, tá? É da psicologia das massas, aqui é da psicologia do eu. Beleza? Então, o que acontece aqui? Diante da língua, que é um modelo coletivo e tem um código cristalizador, uma máquina institucional adequada para os objetivos da comunicação, a palavra é ato individual da vontade e da inteligência, certo? E Saussure prova que a língua e palavra são duas realidades distintas e, portanto, distinguíveis, e o faz através da afasias, onde o doente compreende que aí é um problema até ontológico de Heidegger, tá? As mensagens que recebe, mas perdeu o uso da palavra, tá? Né? Nesse sentido. Então, que aí é o problema da afasia, tá? Que aí é um problema de distúrbio da disposição, tá? E tudo mais. Ele entende, mas ele, né? Mas veja bem, vamos analisar para entender cartesiana dessa forma. Então eu tenho, né, para que eu tenho, primeiro, voltando aqui, ó, para que eu tenho a comunicação? Para quê? Veja bem, se eu vou falar para você caos, que é o C-A-O-S, caos, né? Basta na lei da economia dos corpos, já que eu sou um ser inteligente que penso, né, a palavra, o uso da voz, que já é um gasto de energia. Eu uso o sódio do meu corpo para falar, tá? Então eu falo caos. Se eu não tenho a palavra para falar para você explicar caos, eu vou ter que ficar fazendo assim. Entendeu? Entendeu como é que é? Eu vou fazer desse jeito mesmo, porque tem que desenhar para entender. Né? Então, você viu quanta energia que eu gastei expressiva para comunicar que houve um caos, né? Não, você viu o caos que aconteceu ali? O caos, olha a diferença, tá? Então, a palavra, meus amores, ela é uma condição do ser humano diferente de fauna e flora, ao qual o manuscrito que carrega esse objeto arqueológico e explica a palavra e o verbo através do esquema da sua verbalização trigonométrica, certo? Expõe claramente no primeiro caderno da Gênesis que o homem é diferente de fauna e flora em razão disso, né? Nós temos a palavra, tanto que nós somos, como eu disse, o leão da Terra, né? Nós estamos em todos os lugares. E não só na Terra, como com o uso dessa palavra em Marte, Saturno, na Lua e o escambau 4. Beleza? Tá? Então a palavra, né, na condição da comunicação, ela é uma ferramenta do ser humano. Ponto passivo. Ela não é do macaco, não é da girafa, não é da borboleta,
não é de nenhum animal, né? Nem do papagaio, porque o papagaio é um repetidor do som, né? E nós temos um esquema com a palavra muito mais amplo, né? Trigonometricamente sem precedentes, tá bom? Com a palavra e a fala, certo? Com a palavra e a língua, tá bom? E a palavra, como significante, ela nasce de um esquema. Kant, caderno 2, tá? E que é da trigonometria do objeto. Então, vamos analisar isso daí. Vamos aqui em Solson rapidinho, ó. Veja bem. Então, a linguística... Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter, depois da palavra, linguística sincrônica e diacrônica. Mas vamos entender, então, aqui a palavra para entender, então, esse processo. Veja bem aqui, ó. Então, eu tenho, para a palavra, que é valor... Vamos pensar dessa forma, conforme Kant. Kant, ele dá isso no caderno 2. Lacan, não. Lacan, para manter a defesa, para manter a formação de Jung, de que Kant é o obscuro com seus arquétipos, para ferrar, né, a verdade de Freud e ferrar com você também, tá? Isso é um fato, é um grande formador, né? Então, Lacan, para manter Jung, ele coloca o significante com o significante dizendo o seu tesouro. Jung já não falou para você que Kant é obscuro? Né? A ontologia de Heidegger já não disse para você que a matemática não existe e que Descartes tem que ser descartado e Hegel também? Lacan se utiliza desses dois processos para agora unificar o significante com o significante dizendo que isso é o tesouro da língua, tá? Para dizer para você, analista, que é a partir daí que você tem que usar o seu cérebro e pensar. E ele tá ferrando com o teu cérebro, entende? Ele tá, pela economia de mate, te dando um protocolo para você ser um palhaço, tá bom? E ainda acreditar em Darwin. Por isso que não dá para engolir esse cara, por isso que para mim não há condições. Quando eu sou, né, porque eu penso, não há condições, né? Mas o povo, a ideologia alemã, esses caras no topo, dessa ideologia alemã construtora mundial, dentro das salas e das ordens, não quer que você pense. E quando te dá a mandala para você pensar, aí ele espera só um tempinho para engolir você, porque você dentro das salas e das lojas até hoje foi ensinado por esses caras para não pensar no objeto. E não é hoje que esses bonitinhos vão garantir a sua vitalidade, né? Sendo você o tal Judas que vai vender, né, essa moeda mandala a 30, né, a 30, para se garantir na mesa dos fariseus. Imagina, amado, não vai rolar. O que aconteceu com Judas? Né? Então, acorda pra vida, porque até ontem você era um laranja que não tinha o objeto. Fica a dica, tá? Mas vamos lá. Como é que funciona a coisa aqui? Olha que coisa maravilhosa. Conforme Kant no caderno 2, o esquema, ele está antes na categoria da representação, que por sinal vai entrar o navio de Bergson, aqui vai entrar George Cantor também. Representação. Que no tempo, que é a circunferência, porque é o sistema sexagesimal, tá? No tempo, que vai envolver os decaimentos Cs euclidianos e tal. Tem a relação. Aí entra o navio de Bergson, que aqui também é Lorentz, né? E a maré de Descartes, porque é os decaimentos, né? Da representação criando elos no tempo, tá? Seria esse processo, né? De agora, criando, então, uma modalidade de juízo, tá? Uma modalidade. Olha que lindo, coisa linda. Modalidade, olha que métrico, tá? E o que então a gente tem aqui? Qual que é o esquema? Conforme Kant, 5 pontos, certo? Eles estão na representação da apreensão, e quando a gente apreende, né, esse significante, a gente apreende ele no tempo 1 da duração, na analítica, tá? 5. Então, o desenho 5
certo? O desenho 5, ele representa esse conjunto. Esse conjunto, tá? Esse conjunto aqui, ó. Beleza? E essa representação apreendida pelo indivíduo no tempo, ela então processa uma relação, né? Ela fica 5, 5, 5, porque o tempo corre 1, 2, 3. No processo do juízo, da analítica. Beleza? Então fica 5, 5, 5. E nesse processo 5, 5, 5, eu posso cisar com elementos, né? 5 flores, 5 data, 5 aniversário. Entende? Com eventos. Eu posso cisar, condensar. E aqui, então, na modalidade, eu crio o juízo desse processo. É o nosso cérebro aqui, analítico, ó. Quando eu sou, que é a metalinguagem, eu entendo, navio de Bergson, tudo isso aqui, ó. Quando eu não sou, eu sou o mal formado, eu tô aqui dentro, pontuado aqui dentro. Eu sou o analítico que não entende nada. Beleza? Aqui começa o problema de Lacan que eu vou provar, tá? Bom, enfim, mas vamos no mais simples, né? O que acontece então? Então, dado o entendimento da separação da palavra e da língua, a língua é o tesouro, a língua é coletiva de uma palavra. Então, Saussure diz que a linguística agora ela é sincrônica, ela tratará das relações lógicas e psicológicas que relacionam termos coexistentes e que formam sistemas, tá? Assim como são percebidas pela própria consciência coletiva. Né? Um exemplo é um sistema. O rente, que é mão, vai virar rente. Rente, que é mão com um i no final. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Rente, rente, tá? Rente, tá bom? Vamos lá então. Então o rente, certo? O rente, que é uma mão, tá? O que é o rente? É a representação. Ela é a representação do quê? H mais A mais N mais T. H é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos, tá? Só que o H, né, ele tem a sua representação, tal, tal, tal. Então, o rente, né, ele é a representação, né, escrita, né, da semântica como palavra mão, tá? Ele significa mão. Então, a representação rente, A-H-N-T, é a mão. Beleza? É a mão. Aqui é uma mão, tá? É a mão, tá? Esse é o significante. É a semântica da palavra, tá? Essa palavra com essa significação tá no coletivo, então é a língua. A língua é o próprio rente, metafísica. A língua é o próprio rente. Que hoje, no século XV, vamos supor, é rente. Beleza? Mas no século XX, virou rente. Ele ganhou um i. Mudou a palavra? Mudou. Aquela representação que era 1, 2, 3, 4, no século aqui 15, ficou 1, 2, 3, 4, 5 no século 20. Então a palavra mudou, né? A estrutura dela, né? A sincronia dela mudou. Mas e a semântica mudou? Não, ela continua sendo mão. Mecânica metafísica. O dedo é o dedo, mas cada dedo tem a sua altura, né? Então eu tenho dois elementos num elemento só, construindo a palavra. Então a palavra rante, ela mudou, ela virou rente. Ela mudou a palavra, a forma de escrever mudou, mas a semântica manteve o mesmo. Mas eu posso fazer inversamente, tá? No caso da caixa. Vamos supor, eu tenho a box, né? A box nos Estados Unidos, box, the box, box, é a caixa. E aqui no Brasil é caixa. A palavra caixa e box são diferentes. Mas na semântica,
Caixa e box é isso aqui, é uma caixa, tá? Na época de Freud, o fulano pegou essa caixa aqui e colocou na mídia por repetição, tá? Por repetição e frequência, que caixa é genitália na poesia. Caixa é genitália, caixa é genitália, caixa é genitália, caixa é genitália, caixa é genitália. Pavlov. Aí eu mostro para você a caixa genitália. A caixa não é mais só caixa. Então, o que aconteceu? A pureza dela, semântica, de ser uma caixa na comunicação, passa a ser uma caixa e uma genitália. Então, o elemento fica duplo na cabecinha aqui, tá? E ela é por repetição no processo de formação daquele coletivo, creditada com essa agora colagem de significantes, tá bom? De colagem de significantes. Até aí tá no Lacan, né? Calma lá que vocês vão ver. A meleca. Certo, entenderam? Então isso é Saussure, tá? O que ele prova aqui? Que quando você entende todo esse processo cartesiano linguístico, você compreende, né, como um construtor do mundo, que através de uma mídia, de uma formação, você é capaz de modificar a pessoa na condição de pensamento. Porque você vai fazer várias colagens para um representante, tá? Por isso que na época de Freud nasce o imagismo. O que é o imagismo? Você vai representar aquele objeto como aquele objeto é. Você não vai cisar, não vai deslocar, não vai inventar. A árvore, por exemplo, árvore é a árvore hieróglifo, que explica trigonometricamente esse hieróglifo em forma de árvore, que é uma gestalt, porque o próprio hieróglifo, que eu já vou mostrar, ele mostra essa colagem. É que ele é a própria Gestalt, sempre foi, nunca foi da Escola de Berlim, tá? Ele explica por verbalização a árvore no tempo e espaço, que é a árvore que a gente vê real, tá? Veja bem. O objeto cartesiano, ele tem a forma de uma árvore, é uma árvore, aqui é a copa, aqui é a raiz, ao mesmo tempo um cálice, aqui é onde entra o líquido do cálice, aqui é a parte de baixo do cálice, e ao mesmo tempo um candelabro. Pura Gestalt. Ele tem uma colagem de 3 elementos, árvore, cálice e candelabro em um só signo, certo? Então, veja bem, o que eu fiz então? Entendendo essa Gestalt, eu sou o construtor da língua. Eu pego a caixa e falo que a caixa, poeticamente, não é só a caixa. Ela representa a genitália masculina, a feminina. Eu pego o problema do hieróglifo, eu pego o bastão, né, na história de Osíris, certo? O bastão de valor 6, tá? O Anki, ele não é mais bastão e nem um hieróglifo, ele é agora o falo. O problema, né, que é a serpente. Beleza? Que esse daqui é o problema de construção hermético, né? Por exemplo, a primeira proposição euclidiana virou Gina, tá? Então, esse é um processo que Saussure, junto com colaboradores de Freud, está trazendo ao entendimento. E que James Joyce vai expor do problema dessa modernidade, que é uma continuação da ideologia alemã de formação. Né, que sempre afunila o homem a buscar nele mesmo a genialidade, perdendo o passado. Você não entende o passado, você imita os gregos romanos, você não entende esse hieróglifo, então você cisou tudo. O problema da escola Gestalt de Berlim, você cisou tudo num elemento só. Você cisou tudo num elemento só, tá tudo condensado num elemento só. O problema da independência, da lança quebrada e do elemento como independente da perceptiva formadora da escola de Berlim. Brigadinha pelo, né, joia, tá? Então, isso então é o geral. E aí a gente tem a sincronia e a diacronia, tá? Vamos aí rapidinho para chegar em Lacan. Então, veja o que é a sincronia. Ela é o rente, lembra? A sincronia no tempo é o rente e o rente, né? Mudou a palavra, mas a semântica continua a mão, continua a mesma, tá? E a diacronia, o que é a diacronia?
que tá aqui embaixo. Predomina sobre o outro, porque para a massa falante é uma única realidade, tá? A distinção entre tá? E diacronia, o aspecto sincrônico é a única realidade para a massa falante, tá? Então, o que acontece? O aspecto sincrônico é a única realidade para a massa falante. Ela só consegue entender na língua essa diferença aqui, né? E, na verdade, é que significa mão e que isso aqui sistematicamente mudou. Ela não consegue entender a metafísica da construção da língua, tá? Isso que ele quer dizer. Então, onde tá aqui? O sincrônico, plural hand. Então, se déficit está significando, em francês isso não muda o fato. Em suma, a etimologia de um termo não é necessária a descrição do seu valor. Portanto, sincronia e diacronia designarão, respectivamente, um estado de língua e uma fase de evolução. Assim, a verdade... Peraí, deixa eu pegar onde está a diacronia. A linguística sincrônica, pois bem, esse tipo de regular trata-se daquela regularidade, o aspecto sincrônico é isso. Assim, por exemplo, desprezo em francês, isso não muda o fato de que atualmente tem sentido completamente diferente. Tá? Em suma, a etimologia de um termo não é necessária a descrição de seu valor. Portanto, sincronia e diacronia designarão, e a segunda grande bifurcação. Então, essa bifurcação que ele quer que entenda, deixa eu só achar aqui a diacronia. Então, tal distinção entre... entretanto, o aspecto sincrônico predomina sobre o outro, porque para a massa falante é a única realidade. Sim, a verdade sincrônica não exclui a diacronia. Meu Deus, cadê a diacronia aqui? Salsão reflita uma autêntica revolução da ciência da linguagem. A linguística sincrônica estuda a língua vista no sistema, tá? Então é o sistema, né? A sincronia. Ela investiga a língua com base no eixo das simultaneidades. Tá. Não das sucessões. A diacronia é baseada nas sucessões, tá? Então a linguística sincrônica tratará das relações lógicas e psicológicas que relacionam termos coexistentes e que formam sistemas, assim como são percebidas pela própria consciência coletiva. Por seu turno, a diacrônica estudará as relações que ligam termos sucessivos não percebidos. Entendeu aqui, então? Vamos vir aqui, ó. Vou gastar mais folha. Vou gastar aqui, ó. Então, vamos ali. Hand, que é uma sincronia, tá? Continua sendo mão. Agora, vamos supor que seja caixa, tá? Vamos supor que seja box. Não vai ficar, vamos caixa, né? Vamos supor que box e boxe, vamos inventar aqui. Eu vou colocar um i para entender que é essa mesma representação, tá? Então é caixa, tá bom? É caixa. Pensa assim para entender aqui. Esse caixa não é a palavra, tá? É a semântica, é o seu significado, tá bom? A semântica é caixa. Então, tudo bem, eu entendi o sistema da sincronia, tá? No tempo. Mas o que é a dicronia? Essa caixa, ela pode ser a caixa como ela é, a genitália feminina, beleza? Na poesia do Sturman Drang, tá? Então veja que aquele elemento que representa o representante, ele agora vai ter vários significantes, infinitos significantes. Entendeu? Tá? Esse processo de sobreposição que Saussure está explicando na época de Freud, a massa popular não vê. Por isso que eu consigo, na língua, o problema do Reich, que é a PNL, aplicar pela PNL, que ainda é da psicologia mentalista e da mídia, né? A ideia de cores. E você vai lá, que nem Pavlov, você vai lá babando para comprar aquela determinada cor. Eu coloco uma poesia e pago esse fulano para que essa poesia que fala que a caixa é genitália feminina vire realmente essa ideia. E aí eu pego esse processo agora na mídia e começo a colocar nos elementos de venda a caixa e aqui uma genitália. Beleza? Tá bom? Isso é um trabalho que eu faço pela Walt Disney, assim, desde os desenhos infantis, na formação e tudo mais.
Então, esse processo linguístico é o que a massa popular, doutos, é o que Saussure está falando, não enxerga. E aí o analítico, né, por causa do problema de Jung na clínica, quando a mulher começa a colocar o dedo dentro da caixa, e a caixa virou genitália, ele, conforme Lacan, olha a mulher, mas ele não olha a mídia e todo o estado formador que está formando para acreditar que a caixa é uma genitália. Entre um processo de patrimônio psíquico e psicológico sem precedentes, que a gente ainda vive essa palhaçada, tá? Mas vamos então agora a Lacan para entender o nosso corrupto Lacan, né? O nosso crente em Darwin, né? Uma coisa de louco. Tá? O que o fulano faz? Vamos entender assim, porque eu não aguento. Quando eu leio Lacan, eu falo, meu Deus do céu, até quando? Até quando? Tudo isso que Lacan faz é para que o seu formando, o seu discipulado, não enxergue Saussure, não entenda nada disso do que eu falei, faça com base no seu diploma, dê a garantia do Estado, né, lavar as suas mãos, porque a culpa não é da mídia, é da mulher que enfia o dedo na caixa, tá? E ali clinique, né, para curadoria dessa cultura. E nunca resolve o problema dessa cultura mundial, tá? E histórica, tá bom? Essa é a crítica do empiricriticismo da clássica, beleza? Vamos então aqui, ó, presta atenção. O que a gente tem aqui, ó? Lembra? Eu peguei aqui de um artigo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Conforme Lacan, 1960, bem na época da crise, né? Da psicologia mentalista. O A, olha o que o nego fala, ó. O A. Ora, primeira coisa que o cartesiano vê. O que é o A? O A é o representante do esquema. O A é o representante do ponto. Ele já é o significante. Ele é o significante. Por que Lacan começa no A? Né? É o lugar do tesouro do significante? Como assim? O tesouro está aqui em cima, no esquema. Está no objeto arqueológico, na representação do objeto que explica o ponto, que explica o A. No processo kantiano do segundo caderno. Então, o que ele já está querendo dizer aqui? Entende? É aqui, gente, entenderam? Entenderam o raciocínio? É aqui que eu falo, meu, cara, quem é esse cara? Eu fico indignada. Aí eu me divirto, né? Aí eu me divirto. Eu falo, meu Deus do céu, quem é esse cara? Né? Mas vamos lá. O que não quer dizer do código. Então, o A é um lugar do tesouro do significante, o que não quer dizer do código. Que não quer dizer do código. Então, o A não quer dizer do código. Então, ele não é o código, ele acabou de dar um negócio. É realmente, né, Lacan? Pois não é que se conserve nele a correspondência unívoca entre um signo e alguma coisa. Cartesianamente, né, Lacan? Certo? Ele não conserva. Então, assim, ó, o A é um lugar, é o lugar do tesouro do significante, o que não quer dizer do código, pois não é que se conserve nele a correspondência unívoca entre um signo e alguma coisa. Meu, o A é o lugar do tesouro do significante. Ele é o lugar, o local do tesouro. Tá? Porque por trás do A tem aqui o esquema, que é o ponto conforme Kant. Aí ele fala o que não quer dizer do código. Então, ele não é do código. Não é do código, tá? Porque o código, por sinal, o código Morse nasce assim, né? Da cartesiana tá aqui, né? O código. Pois não é que se conserve nele a correspondência unívoca. Quer dizer que o A é uma variável, uma variante, tá? Entre um signo e alguma coisa. O signo tá aqui no A, alguma coisa que representa o A antes, que ele não fala o que é. Você viu como ele já quebra? Ele já cria o nó nórdico? E que também vai representar um significante aí, tá? Mas sim que o significante só se constitui por uma reunião sincrônica,
O que é a sincronicidade? Não é o hunt para hunt, tá? Então ele pega Source, ó, o hunt para hunt, olha como ele vai corromper Source. Então esse A agora ele cria uma reunião sincrônica e enumerável na qual qualquer um só se sustenta pelo princípio de sua oposição ao cada um dos demais. Então ele se sustenta por N coisas aqui. Olha como ele é por cada um dos demais, certo? O outro conotado por SA é o que se pode chamar a pontuação. Então agora o SA vira a pontuação, vira o esquema. O significante, que é o ponto, vira um significante do significante, que é o A da explicação. Olha que absurdo, né? E aí é o que se pode chamar de pontuação, onde a significação se constitui como produto finalmente acabado. Você fala, pô, cara, não, peraí. Kant, no caderno 2, ele está explicando categoricamente para o juízo que há 5 pontos da métrica cartesiana expressa o modelo da representação. Então, 5 pontos na métrica euclidiana, 1, 2, 3, 4, 5, que é um conjunto, tem como representante significante o valor 5, que é um desenho. 5, que é um desenho. Lembra? 5 pontos, que é o código Bergson, é 5, que é o funil aqui, ó, que é a apreensão, que é o significante, que eu aprendi, beleza? O que ele determina? Ele determina que o acabado está em SAA. Esse é o acabado. Ele está em SAA, certo? De 1A, que é de um código que está aí, que você não sabe qual é e nunca vai saber através de Lacan, porque ele não quer que você entenda a Kant, nem a cartesiana, mas ele usa a cartesiana, tá? Ao qual esse SA é a pontuação, tá? É a pontuação. Por sinal, esse SS', né, é o problema de Mixon e Morley, né? Porque a gente, na verdade, conforme Bergson, tem SS', tá? No tempo e espaço. Beleza? Então ele tá também corrompendo a própria expressão do navio de Bergson para entender a cartesiana. É todo um formato que ele está criando na formação para impedir que você entenda as outras coisas nas ciências naturais também, que é um todo conjunto cartesiano, tá? Mas vamos lá o que ele quer dizer com isso. Olha o que ele vai dizer aqui embaixo. Deixa eu ver se é aqui. Na medida em que ela encontra uma conclusão ali onde recorta a ideia. Então, o que caracteriza? O que fundamenta o significante não é em absoluto alguma coisa que lhe esteja ligada como sentido. Bom, e o que ele quer dizer com isso? Então, o significante não é em absoluto alguma coisa que esteja ligada como sentido, mas sim sua diferença, isto é, alguma coisa que lhe esteja colada e que permita identificá-lo, mas o fato de todos os outros serem diferentes dele. Uau, bem, esse cara é tão gênio que até me dá diarreia, tá? E aí vão falar que eu tô histérica. Entende? Ele consegue ser um poeta, né? Um Sturm. Ele é um puro ideologista alemão. Entende? Ele faz uma poesia e não explica absolutamente. Ele usa a cartesiana e deixa tudo no vago, no infinito inacabado. Ele faz isso o tempo todo. Mas eu vou explicar, vocês vão entender direitinho, que vai estar aqui na submissão do sujeito, tá? Vamos lá então, vamos aqui embaixo para entender o tal problema do uno que ele corrompe, né, da cartesiana. Aí vai ficar fácil. Vamos na submissão. Então entendeu que ele deu aqui uma representação. Então ele deu a representação métrica, a gente vai pegar essa representação dele, que não é mais kantiana, tá? Ela já começa no significante. Lembra? Kant explica o código, que é o esquema 1, 2, 3, 4, 5, Bergson, que representa o significante. Então, o S, o A, do alfabeto de 24 letras, tá? Eles são representados por pontos, né? Por pontos,
tá? Aqui, ó, são tudo pontos, tá? Mas tudo bem. Vamos partir do pressuposto lacaniano. Então, o que ele determina aqui? Ele fala aqui, ó, eu vou ler aqui, a submissão. Então, a submissão do sujeito ao significante que se produz no circuito que vai... Então, é um circuito. Ele fala de um sistema que é um circuito, tá? O que ele fala desse circuito? Ele fala que SA, que vai de SA a A. Então, eu vou pegar a cartesiana. O que é a cartesiana? A gente tem o espelho da cartesiana, tá? O espelho. Aqui é 3, 5, 2, conhecido por Freud, Saussure, todos os clássicos. E aqui é 3, 5, 2. E aqui é o valor 1 e 0. Esse é o espelho. É o espelho das leis universais, tá? Então, Lacan está dizendo que o SA, ele vai para A, certo? Então, o SA, que é essa representação, ele vai para A, que é essa representação no tempo. Esse aqui, ele é SA cartesiano, ele não explica por quê. Porque ele está no tempo zero. Mesmo que eles sejam espelhados, ele está do outro lado. Então, ele não é o mesmo elemento, apesar de participar da mesma representação. É a ideia rante, rente. É a mesma coisa. Aqui é rante e aqui é rente no tempo. Mas são a mesma coisa na corda, é mão. Entendeu? Ele não explica nada disso, ele já te dá o significante aqui, ele te dá o negócio protocolado. Para corromper todo o esquema kantiano que tá por trás, ele tá corrompendo, entenderam? Esse é Lacan, fiote. Ele tá corrompendo para você ser o analítico discipulado dele. Eu tô fora, eu não vou ser, eu quero Kant, eu não quero esse nego aqui. Esse aqui não, tá? Ele me serve em partes, mas não como todo, ele é um corruptor ideologista alemão, sim. Tá? Da formação mundial. Então, veja bem, ele fala que o SA, ele vai para A. Quando o SA vai para A na corda, aqui, ó, tá? A gente só vai considerar o 510.5 de Dante Alighieri do código da cartesiana. Eu entendo que 5 para 0, eu vou só considerar o 0 aqui da corda, tá? 5 para 0, o SA indo para A é 50. E aqui, ó, do ponto 0 para A, completando, é 0,5. Beleza? Então, o que ele fala? A submissão do sujeito ao significante que se produz no circuito que vai de SA a A e volta de A para SA. Bergson, né? Ele tá fazendo tudo isso para corromper Bergson também. Então, eu leio assim por causa de Bergson. Então, de A para SA. 5, quando eu volto. 5 para 0, 50. 0 para 5, 0,5. Então, veja, metafisicamente, que na ida, no ir para lá, era 50,05 o código, no voltar 50, é ao contrário, né? Então, o que eu tenho no processo aqui? Na ideia SA, eu tenho para o significante 50, 05, 05, 50 na área. Beleza? Então, aquilo que é caixa pode ser uma caixa de qualidade na categoria de caixa, cor, uma caixa de qualidade na categoria de caixa maior ou menor, maior, vamos colocar menor. Aqui maior, aqui uma caixa de tipo, tá? Então veja que a caixa na língua, na palavra humana, na linguística, ela tem N categorias por causa desse movimento, tá? E eu entendendo esse esquema, eu posso também determinar que essa caixa, ela pode ter N qualidades que não sejam realmente da caixa, colando
significantes a ela, como por exemplo a caixa genitália, para poder usar no Reich, que é um puro PNL de aplicação, tá? Ele não fala nada disso para você, beleza? O que acontece então aqui? E é propriamente, então, um círculo. Então, veja bem, a submissão do sujeito ao significante. Então, ele fala que a submissão do sujeito, que é você, ou do sujeito que se sujeita ao significante, que se produz no circuito que vai de SA e volta de A para SA, é propriamente um círculo. Não é um círculo? Não é um círculo? Tá? Beleza. Agora, olha o que ele fala. Na medida em que a asserção que ali se instaura, por não se fechar em nada, senão em uma própria excansão, em nada que ele está falando, ou em outras palavras, na falta de um ato em que encontre sua certeza, que esse cara está falando? Remete apenas à sua própria antecipação na composição do significante em si mesma insignificante. Lacan fuma maconha, né? Não é possível. Desculpa, esse cara que ele toma droga, né? Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Presta atenção. Para formar você, que vai acreditar que veio do macaco, né? Que o nosso passado, o Darwin reina, né? E fala ali que é o macaco com martelinho que construía a pirâmide, que, né? Laser não existe e tal. Ele representa o objeto, que é o código, o grande tesouro da coisa. E ele explica aqui que, dado então esse entendimento, todos esses elementos da categoria do objeto, que seria uma caixa, que vai dar a cor, o tipo na categoria, o tamanho, a potência, que são as potências da tábua, eles não são eles são insignificantes. Ele remete apenas à sua própria antecipação na composição de um significante. Ele antecipa a composição de um significante. Ele antecipa, né? Na verdade, é a subcategoria da categoria que potencializa, dando vazão à quarta parte para você poder juntar genitália com caixa. Eu posso fazer isso. Uma vez categorizado a caixa, eu posso jogar esse jogo do Reich. O que ele faz aqui, ó? Ele cria um nó nórdico, poético, violento, que você não enxerga nada disso que está no código anterior e que está em Kant. Se aliando a Jung e perdendo tudo isso aqui, ó, e seguindo a métrica metafísica milagrosa dele. Entende? Porque isso daqui, no final das contas, é insignificante, né? É uma composição do significante em si mesma insignificante, tá bom, discipulado? Ele não é um Messiá. Olha, você vai tocar o céu, mas ao mesmo tempo você não toca. É um Messiá. O SAS, o SAA é a composição do significante, mas é ao mesmo tempo insignificante. Titio Lacan, que mágico, Titio Lacan. Então quer dizer que esse objeto ao mesmo tempo é uma caneta e não é uma caneta. Meu Deus, por isso que a caixinha, ela é uma caixa, mas ela não é a genitália. Lacan! Ai, papai Lacan! Meu Deus do céu, como o senhor é inteligente. Eu sou um castrado infantil retardado, que tô ficando mais retardado de ter o papai Lacan me ensinando métricas cartesianas, né? Isso é um fato, né? Isso indigna qualquer cartesiano, né? Você fala, meu Deus do céu, só resolveu o problema. Freud falou do problema do Reich, do PNL, da frequência e do período. A gente, na nossa modernidade, continua usando esse patrimônio psíquico de jogo, tá? Esse nojo, tá? Que o cara, com a poesia, fica inventando mil e uma coisas e corrompendo, mantendo um passado mistério entre as lojas, entre instituições, e um monte de povo aí, tá? É o teu próprio vizinho, misturado com as lojas, com essas instituições, tá? Desculpa aí, vamos ser realistas, né? Aí o douto se vendendo por cadeira, né? Todos os Judas dessa ceia cartesiana, tá? Esquecendo que Giovanni Reale, ó, morreu em 2001
e trouxe, e continua resistindo a esse problema do Reich, que Lacan faz parte, que Jung faz parte, né? Esquecendo que a época de Freud foi há pouco tempo, entende? E que essa cartesiana, queira ou não, né, ela tá ali em Descartes, ela tá concreta, tá? E esquecendo que sim, há uma intuição ampla, profecias e revelações são provadas, mas não é dando dízimo para a arca, tá? Fica um E aí a gente tem os calvinistas dos muros querendo manter isso em copo de ouro. Entende? Porque ele não vai querer que o irmão, o seu discipulado, ele é um Lacan, saiba dessa verdade. Tá? Então isso é uma escolha, né? A escolha tá aí, né? A taça que Jesus Cristo carregou tá jogada de novo no povo. Agora o que o povo vai escolher e vai fazer já, né? Se vai, o povo crucificou Jesus, né? E o poder lavou suas mãos. Se vai repetir isso, né? A coisa tá aqui como ela é, certo? E o Lacan é isso aí que vocês estão vendo. O cara é ridículo, tá? Para manter o que Jung quer com o doutor Miller, né? Os criadores de espantalhos e criadores de Frankenstein, né? Na mídia e na formação acadêmica socialista mundial, Kant obscuro. O esquema Bergson tá tudo aqui em Kant, ó, tudo em Kant. E esse SAA de Lacan é para corromper tua cabecinha, para você não entender, tá? Para você não entender que a relação de Bergson é importante como lei universal para você construir a própria língua mundialmente, na sincronicidade, na diacronicidade dos processos de Saussuriano. Tá? Mas Saussure não pode na formação ser. A gente tem que substituir Saussure. Essa é a ideologia alemã por Lacan. Porque quando eu substituo Saussure por Lacan, você não manja Saussure. E você não vai conseguir nem cobrar essa forma de mundo com leis, né, justas, reais, e tão quanto construir um mundo. Você é um escravo meu, tá? Tua escolha. Você gosta de Lacan, fica com Lacan. Eu não gosto de Lacan. Esse cara é um lixo. Cada palavra que ele coloca aqui me dá diarreia, vontade de vomitar, diarreia, meu. Entendeu? Não é que eu fico histérica, não, entendeu? É porque dá mal-estar mesmo, entendeu? Não há condições. Isso aqui ele é um palhaço, esse cara, um palhaço. Ele quer enganar quem? Quem não tem a cartesiana. Tá? Ele quer enganar o fraco malogrado dele. A mim não engana. A mim não dá. Para mim não dá. Eu tenho a cartesiana. Tá? Então desculpa se foi assim cruel, se foi, né, um cenário, né, enlouquecedor, né? Chega até a ser excitante, mas a realidade é essa, meus amores, tá bom? Esse é o titio Lacan. Essa aqui não é a primeira frase corruptora dele, eu já peguei várias. Essa aqui também é, nossa, é a mais assim, a mais piorzinha, a mais lixo, tá? Esse SAA dele, do significado que não tem significado. Agora não é para os ratos, né? E nem para os que acreditam ser de Darwin, tá? Agora é para você, douto e gigante. O que nós temos lá em Portugal há pouco tempo? A professora com a criança lá na fase operatória. Que cor é essa caneta? Ah, essa caneta, então, escreve no papel. Olha, ela pode ser vermelha, então não é exatamente o significado que você enxerga. Isso não é exatamente a realidade, é uma realidade que é uma ilusão. A gente tem uma louca fazendo a tua criança ficar um futuro adulto louco, tá? Que nós temos uma ilusão castrativa e formadora ideológica alemã, sim, nós temos, modificando mais do que o significante e o significado, tá modificando todo o esquema. Né? Porque eles estão retendo o esquema através de uma resistência formadora violenta e que na hora que eles perdem, eles levantam o holocausto, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Bota todo mundo lá para ser queimado, né? Cheirar gás e os cambau a quatro, né? Para manter esse estado mundial coercitivo, tá? São escolhas, tá bom? Eu escolhi, né? Eu escolhi Chomsky, né, do Nietzsche, eu escolhi Giovanni Reilly, eu escolhi Antisserri, eu escolhi Descartes, eu escolhi Hegel, eu escolhi Newton, entende? Todos os clássicos que sempre escreveram
corretamente sobre a cartesiana, sem colocar uma vírgula, tá, de modificação da sua realidade. Lacan, pelo amor de Deus, isso daí é um lixo, né? Esse daí é Leibniz, Lacan, Kierkegaard faz parte, né? É um mais postinha do que o outro, tá bom? Fica a dica aí. Agora você quer idolatrar Einstein, plagiador da primeira proposição euclidiana? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é isso aí, tá? Tchau!